Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, Andréa dos Anjos, e sempre com muita alegria a gente dá início a mais um programa. Estar aqui com vocês é um grande prazer, trazendo um momento de reflexão, acolhendo essa mensagem sempre oportuna, ouvindo música e estudando na nossa roda de conversa, onde sempre trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. Hoje, o que trouxemos foi as penas futuras segundo o Espiritismo. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, palestrante, monitor de estudos, toca também no grupo espírita, nosso amigo Robson Martins. Meu querido Robson, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa O que é o Espiritismo. Olá, queridos amigos. É sempre uma honra, uma satisfação muito grande, né, estar com todos os nossos amigos aí do que é o Espiritismo, os nossos amigos internautas. É sempre bom dar continuidade no trabalho do Cristo, né? Divulgando a nossa doutrina maravilhosa e aprendendo cada vez mais um pouco sobre as leis de Deus, né? E as mensagens trazidas pelo nosso mestre e amigo Jesus. E participe você também do nosso programa. Estamos aguardando a sua pergunta sobre a doutrina espírita, no especial Pergunta dos Ouvintes. Eu e Isabela Martins vamos estar respondendo. Então, mande aqui mesmo pela web rádio, ou então pelas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita, segue a gente, fique informado de toda a programação, que você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana. Agora, chegou aquele momento especial, onde vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, Momento de Reflexão. Qual será a profissão mais nobre? Quem será mais importante? O médico que salva vidas ou o motorista do coletivo que conduz centenas de passageiros todos os dias em segurança? Quem terá maiores méritos perante a divindade? O professor que ensina a criança as primeiras letras, descortinando-lhe o mundo encantado do alfabeto, ou o professor universitário que prepara os jovens para o mercado de trabalho, para a sociedade, ensinando-lhes com a própria experiência? Analisando as tantas profissões que existem no mundo, conclui-se que nenhuma pode ser descartada. Ao menos, não enquanto vivemos a situação de planeta de provas e expiações. Se não, vejamos. O escritor utiliza dos seus recursos e escreve livros que renovam o pensamento do mundo. A sua é a possibilidade de encantar, de proporcionar viagens fantásticas pela imaginação, de utilizar a sabedoria, arte e beleza dentro da vida. Contudo, uma vassoura simples faz a alegria da limpeza, e sem limpeza, o poeta não consegue trabalhar. As máquinas agrícolas abrem sulcos profundos na terra, revolvendo-a e a preparam para o plantio. Logo mais, as linhas que ela traça no solo transbordarão de milho, arroz, batata, trigo, enchendo os celeiros e as mesas. O marceneiro trabalha com cuidado a madeira e lhe confere formas que cooperam na construção do lar. O pedreiro ergue muros, coloca alicerces para os edifícios grandiosos. Organiza o seu pensamento e os seus esforços e faz surgir obras fenomenais. Mas por mais belo que seja o edifício, os seus mármores, cristais, tapetes luxuosos não dispensarão a mão amiga da faxineira que lhes dará brilho. Os magistrados usam a pena e a justiça e sentenciam. Das suas sentenças dependem vidas que prosseguirão a ter alegrias ou se encherão de tristezas. Os políticos orientam e governam, elaboram leis e as votam, decidindo o que seja melhor para o povo. Entretanto, todos eles necessitam das mãos hábeis que conduzem as máquinas que lhes tecem as roupas e os defende do frio. Se os juízes se reúnem nas mesas de paz e justiça, os lavradores e agricultores são os que lhes ofertam os recursos para as refeições. Ninguém suponha que perante Deus os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual.
que seria da humanidade se de repente não tivéssemos mais cozinheiros, recepcionistas, lavadeiras, arrumadeiras, babás? Que faríamos sem esta gama enorme de servidores da humanidade? Todos somos chamados a servir na obra do Senhor de maneira diferente. Cada trabalhador, em seu campo de ação, pode se considerar honrado pelo bem que possa produzir. Cada empregador ou empregado nos convençamos de que a maior homenagem que podemos prestar ao Criador é a correta execução do nosso dever onde estivermos. Voltamos após um momento de reflexão e já vamos engatar a nossa conversa com o Robson. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Quem nos acompanha está vendo que ao longo do último mês a gente está trabalhando muitos temas nessa temática, céu, inferno e purgatório, doutrina das penas eternas, pecado original, e hoje nós vamos estar trazendo as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, já vamos referenciar para vocês. Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, Esperança e Consolações, os capítulos 2, Penas e Gozos Futuros. E o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E aí, Robson, meu amigo, vou começar aqui te provocando para a gente conversar assim. Por que temos esse instinto da vida futura? Daí, por consequência, a ideia de que existem essas penas e esses gozos futuros. Bom, primeiro vamos falar o seguinte, que nós temos o instinto, né, da nossa vida, do que fizemos, né, do sofrimento que nós estamos passando, do que pode ter ocorrido no futuro ou no passado. Geralmente falamos assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Então, instintivamente, a gente percebe que as pessoas colocam a causa do sofrimento por algo que fez no passado, mesmo que ela não acredite na encarnação. A mesma coisa ocorre quanto à vida futura. Às vezes a pessoa pensa assim, não, numa próxima vida eu farei tal coisa, né? Numa próxima vida eu vou pedir para Deus que eu venha de tal forma. Então, mesmo que nós não acreditamos, né, sobre a encarnação, sobre a continuidade da vida, sobre o vencer a morte, como Jesus nos mostrou dentro do seu evangelho bíblico como ressurreição para os católicos, nós sabemos que Jesus não ressuscitou, né? Ele se apresentou na sua essência divina, no seu corpo espiritual, para os apóstolos, para Maria. E aí, com esse movimento de Jesus, percebemos que a vida continua, que a vida não cessa com o fenômeno da morte. O fenômeno da morte é um fenômeno natural. É a única certeza que qualquer denominação religiosa, mesmo aquele ateu, tem de que nós passaremos pelo fenômeno. Mas a grande discussão filosófica é o que vem após a morte. Qual é o nosso destino? Né? A doutrina espírita ela é muito, como é que eu posso dizer, de uma forma mais simples que me faça entender melhor. Ela é muito simples e nos colocar de onde viemos, identificar quem somos, né? O que nós fazemos aqui, qual é o intuito de Deus nos colocarmos em um corpo físico e qual a nossa destinação, para onde vamos. Então a doutrina espírita ela nos explica de uma forma muito mais fácil a compreensão, baseado nos ensinos do Cristo, baseado no Evangelho de Jesus, sobre de onde eu venho, o que faço aqui e para onde vou, qual é a minha destinação. E mesmo que nós
ainda não temos esse conhecimento que a doutrina espírita traz através de Kardec, codificou através de perguntas e respostas, fazendo a espiritualidade, né, a equipe do Espírito de Verdade, respondeu os questionamentos que Kardec. E Kardec, em cima dessas respostas que a espiritualidade nos trouxe, também faz alguns comentários sobre cada questão, algumas questões colocadas por ele mesmo. Então, inconscientemente, a gente traz dentro de nós, né, por mais que nós não tenhamos a certeza, digamos, absoluta, né, do que vem após a morte ou antes dela, a gente acaba dizendo em alguns momentos de nossa vida que eu estou sofrendo porque eu joguei pedra na cruz, ou porque eu cuspi no rosto do Cristo, né? Ou então, na próxima encarnação, eu quero vir num corpo melhor, mais magro, mais guio, né? Nós sempre nos falamos dessa forma. Mas, trazendo o que Kardec fala, ele diz assim, ó, nós vivemos, pensamos, agimos o que é positivo. Morremos e não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? O que nos tornamos? Ficaremos melhor ou pior? Seremos nós ou não seremos nós? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente ou tudo estará acabado sem retorno? Então são questões filosóficas que nós fazemos no decorrer da nossa evolução. Todos nós estamos fadados ao progresso, todos nós estamos fadados a dar continuidade, né, na oportunidade que Deus nos deu de vida. Fomos criados simples e ignorantes, mas foi nos dado ferramentas necessárias para a nossa evolução. Então ele nos coloca um corpo físico, né? Essa matéria densa que nós possuímos como empréstimo. Para quê? Qual a finalidade? A finalidade de o espírito progredir. Porque através do corpo físico é que nós iremos passar pelas nossas provas e expiações para aparar as nossas arestas, né? Para que a gente possa retornar aprendendo a cultivar a paz, a cultivar o amor, entender, né, quem somos. Quem somos nós? Somos espíritos milenares. Estamos nessa jornada de evolução para o nosso crescimento, porque todos nós fomos criados para sermos felizes, né? Faz parte do espírito, ele foi criado para ser feliz. Mas no decorrer do caminho, nós desvirtuamos, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele não dá essa capacidade de voltarmos através da encarnação, da reencarnação. E esse fenômeno da morte é somente uma passagem para nós. Nós continuamos vivos, né, num plano diferente, não mais no plano material, mas num plano espiritual. Então é isso que Kardec traz, né, essas informações que a espiritualidade, através dele, mediante dele, trouxe para nós como conhecimento pautado nos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, se você for ler o Evangelho, várias e várias vezes, você vai perceber que dentro dele, Jesus sempre fala da vida. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele fala que, também lá em João, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando nós vamos conhecendo entendendo essas nuances do Evangelho, nós vamos nos libertando e compreenderemos cada vez melhor sobre essa questão do fenômeno da morte, né? Que nada mais é do que uma continuidade da vida. Nós voltaremos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, essa compreensão, ela se fará universal. Ainda poucos estão adentrando na doutrina, poucos estão adentrando no conhecimento aprofundado sobre os evangelhos de Jesus, e esse aprendizado, ele tornar-se-á universal para todos nós. Chegará um momento que nós vamos compreender melhor este fenômeno, né, que é uma lei natural de Deus. Nada mais é do que uma lei natural de Deus.
Mas nós ainda pensamos que a morte é o fim de tudo. Se assim fosse, onde estaria a misericórdia de Deus? Né? Que é um dos seus atributos, a sua misericórdia. Ele ser justo e bom. Então nós poderíamos fazer tudo na vida e não teria nenhuma consequências dos nossos atos. Se a morte ceifasse a vida, nós não é como Paulo fala, né, que tudo nos é lícito, mas nem tudo, né, nos convém, porque tudo que nós fazemos terá uma consequência. Nós passamos por uma lei divina de causa e efeito. Se estamos em sofrimento, nada mais é o efeito de uma causa. Então nós vamos trabalhar a causa para que realmente sejamos felizes. Interessante, Robson, que isso é instintivo nosso, porque faz como uma história, a gente veio do mundo espiritual, então a gente traz isso, por mais que tenha o véu do esquecimento. E que a ideia do nada repulsa, justamente porque o nada não existe, né? Porque, como tu bem falou, poxa, se com a morte acabar tudo, onde é que está a justiça de Deus? A gente aqui ralou tanto para quê? Para nada? Ou então aquele que não fez nada e vai ter uma condição melhor, porque então, assim, então por que disso tudo? Não tem uma ligação, né, se não existir essa vida futura, né? E, às vezes, a questão do medo é justamente pelo que a gente sabe da nossa conta, né, quando chega naquela hora derradeira, eita, que eu vou chegar lá pior do que vim, ou então a consciência tranquila, não, eu estou com a minha consciência tranquila do dever cumprido, né, e isso tudo a doutrina espírita nos explica com muita facilidade, pois a certeza, como Jesus disse, né, meu reino não é deste mundo, então estou indo para preparar, então tem algo ali. E essa confirmação não é dada pelos espíritas, é dada por próprio Jesus, justamente quando ele fala que o mundo dele não é esse, né? E quando ele se mostra, após o terceiro dia do seu martírio, né, que ele se mostra a sua essência, os próprios apóstolos perceberam, né, que a morte realmente não existia, né, que era apenas uma passagem. Aí vai depender também das interpretações que cada religião coloca diante disso, né? Então nós espíritas sabemos que a morte, a vida não cessa com a morte. Ela não começa com o nascimento e nem termina com a morte. Ela é uma continuidade. E nós estamos momentaneamente ou temporariamente no corpo físico para evoluir. Chegará o momento que não mais precisaremos desse corpo físico, dessa matéria para essa evolução, porque chegaremos num ápice até onde a gente pode ser perfectíveis, né? Porque perfeito só Deus, mas até a perfeição que nos cabe no momento. Então nós estamos ainda numa condição de imperfeições, ainda estamos no mundo de provas e expiações, estudando, né? Aprendendo cada vez mais, às vezes caindo, se levantando, para justamente sair dessa condição de imperfeição, para chegarmos na pureza de coração, né? Nos tornarmos espíritos puros. Então, nessa jornada que nós estamos caminhando, é para isso. Todos nós somos fadados a isso, né? Todos nós chegaremos a lá, chegaremos nesse ato, nessa perfeitidade, né? De tornarmos a perfeição relativa da qual nós podemos chegar. É como diz uma canção, todo dia, algum dia nós seremos anjos, né? Então, chegaremos nesse período. Agora, depende única e exclusivamente de nós mesmos. Uns chegaremos mais rápido, outros chegarão mais lentamente. Ei, Robson, agora eu queria te provocar como essa contabilidade. Por exemplo, Deus, ele se ocupa de cada ato de nós, de cada um de nós, ele se ocupa de cada um de nós. Como é que isso se dá? A própria espiritualidade confirma que sim, né? Ela diz que ele se ocupa de toda a criação, que ele cuida com amor todas as criaturas e para tanto há leis que regulam, né, o bem, estabelecendo na nossa harmonia. Então veja que um dos atributos de Deus é que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, né? Então ele tem o poder de fazer isso. Então, nada que nós façamos está oculto, né? A mínima coisa
a maior. Não está oculto. Tudo está aos olhos de Deus. Costumamos falar que uma folha de uma árvore não cai no chão sem que haja a sua permissão. Então, ele está todo o tempo conosco, na sua onipresença. Então, o Kardec diz que quando fugimos dessas normas, né, sofremos as consequências. Não há quem receba mais nem menos das mãos de Deus, de suas mãos generosas. Cada uma recebe aquilo que pode suportar. Nós ainda que achamos que o peso que é colocado sobre os nossos ombros, a gente não consegue segurar, né? Mas Deus coloca para cada um de nós a medida certa, porque Ele sabe, por Ele cuidar de cada um de nós, por Ele ter essa ocupação, né? Ele sabe a medida certa que cada um pode suportar. As nossas atribulações, os nossos sofrimentos, a vida que nós levamos, não do jeito que gostaríamos que fosse, pensamos que é um peso muito forte, muito pesado. Mas devemos lembrar a mensagem que Jesus nos traz. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala que o fardo dele é leve, né? Então, se ele nos chama, é quando no momento de atribulações, no momento de sofrimento que nós passamos no nosso dia a dia, em nossas vidas, acharmos que não vamos suportar, que chega o momento de querer, muitas vezes, ceifar nossas vidas por achar que esse peso é muito pesado, é que ele nos convida, né, ao seu encontro, quando ele diz, vinde a mim. Então, a ferramenta para isso está onde? No seu evangelho. Quando eu começo a estudar o evangelho, quando eu começo a querer buscar uma religiosidade, seja ela qual for, né? Aquela em que eu me sinto confortável, aquela que eu me sinto bem, aquela que eu me sinto acolhido, aquela que eu me sinto de uma forma acolhida por todos, aí eu vou compreendendo melhor sobre isso. E aí esse fardo que eu acho que é pesado, ele vai ficando mais leve, porque a gente está indo de encontro aos seus ensinamentos, de encontro às suas leis. E Kardec fala que a felicidade da gente, ela é proporcional àquilo que nós fazemos a nós e ao próximo, né? Então, o que nós devemos fazer é isso, é buscar essa felicidade dentro de nós, mediante o autoconhecimento, buscando saber quem eu sou. O autoconhecimento, ele vai me trazer essa ferramenta para que eu consiga saber quem sou. E os fardos que eu vejo que são pesados, que eu acho que Deus não está vendo, que Deus não está se ocupando de mim, né? Eu vou trabalhando as minhas vicissitudes, porque através disso é que eu vou encontrar aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. É interessante que muitas pessoas dizem, não, Deus se ocupa de outras coisas, eu sou muito pequeno para Deus se ocupar de mim. E os espíritos são bem claros em dizer que não, ele se ocupa de tudo, como tu bem falaste, porque ele é onipresente, onisciente, através das suas leis, que são únicas para todo o universo. Então, é elas que nos alcançam em todo e qualquer momento, né? Exatamente. E o estudo da doutrina, ela vem justamente nos colocar isso. Por exemplo, no estudo do ERD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e quase todas as casas espíritas elas trabalham nessa linha de estudo, ela justamente mostra lá no início, como tem lá no comecinho do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus, e aí ele vai fazendo vários questionamentos sobre Deus, vários questionamentos sobre o universo, né? A gente percebe que ali, quando a gente... Onde é que eu vou encontrar Deus? Como é que eu vou encontrá-lo? E aí a espiritualidade é categórica em dizer, basta ver sua obra, né? É pela obra que a gente conhece o autor. Então, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, né, subtende-se que não é uma criação nossa, é uma criação de Deus. Então, como nós também fomos criados, a natureza, né, nossa beleza escultural, não foi o acaso que foi criado, né? Teve algo por trás daquilo, algo divino, né? Algo maravilhoso, que foi criando toda essa beleza. Então, veio de Deus. Então,
no estudo nós vamos aprender sobre isso, sobre os atributos de Deus. E estudando os atributos de Deus é que nós vamos entender que ele cuida da sua criação. Então, como somos parte dessa criação, todos nós somos cuidados por ele. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta. Gaivota com Bandoleros do Sol. Coragem faz nascer alicerce da fortaleza no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão. És a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Gaivota da asa branca, que a coragem faz nascer, alicerce da fortaleza, no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão. És a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão. És a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Robson estamos conversando sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Robson, nesse bloco, depois que a gente conversou sobre essas questões, aí eu te pergunto, no que consiste, então, as penas futuras segundo o Espiritismo? Bom, ela consiste não nas coisas materiais, né? Não pode ser material, desde que a alma não é de matéria. Bom, como eu falei no bloco anterior sobre a nossa criação, sobre o estudo do sistematizado da doutrina espírita, lá também vamos aprender que existem duas coisas na natureza, né? Que é a matéria e o espírito. E acima dele está Deus.
né? Então, nós estamos imbuídos nessa tríade de Deus, matéria e espírito, né? E, em conjunto com isso, nós vamos encontrar as forças da natureza, né? Que é o fluido cósmico universal. Então, não pode ser somente de um, porque a matéria não existiu sem o espírito. Embora o espírito não precise da matéria para a sua sobrevivência, porque ele foi criado, né? Ele é o ser, como é que eu posso dizer, individualizado, né? Ele é o ser individualizado, ele sobrevive da matéria, mas a matéria não sobrevive sem o espírito. Então, quando existe o fenômeno da morte, o corpo, né? Esse nosso corpo de carne e osso aqui, ele vai sofrer a ação do tempo. Mas o espírito continuará sua jornada de aprendizado, de evolução. Mais tarde, pela ação da misericórdia divina, se assim for necessário, voltaremos no fenômeno da encarnação. Passaremos de novo numa nova jornada de aprendizado, onde nós vamos trabalhar as nossas virtudes, onde a gente vai trabalhar as faltas cometidas no passado e no presente, né? Vamos aparar nossos arestas. E nós vamos continuar seguindo até chegar à condição de não mais termos a necessidade de voltarmos no corpo físico, a não ser que ela seja por uma missão, como muitos missionários já vieram à Terra, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Francisco de Assis, Santo Agostinho e muitos outros. O próprio bom senso nos diz que essas penas e esses gozos não têm de carnal e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que na Terra, o espírito. Uma vez desprendido, é mais impressionável, a matéria mais lhe enfraquece as sensações. Então veja que a nossa essência, ela é espiritual. A matéria, ela é só uma vestimenta para o espírito, uma vestimenta temporária para o seu progresso. A misericórdia divina nos dá essa oportunidade de estarmos numa condição, como eu estou agora, de Robson Martins, né? Como nossa amiga está com a Andréa dos Anjos, né? Ainda é dos Anjos. Então, essa condição, eu não sou Robson Martins, ela não é Andréa, eu sou o espírito milenar. Estou temporariamente como Robson Martins, nesta fase encarnatória. Assim como a Andréa também está na fase encarnatória dela. Chegará o momento que esse corpo perecerá, mas o espírito continuará, né, na sua jornada. E pela ação da misericórdia divina, passaremos um tempo lá no plano espiritual, reaprendendo, né, tendo as observações da lei de Deus, tendo as observações das faltas cometidas, do bem que não fizemos. E aí, na oportunidade que nos é dada, novamente, para estarmos aqui, será dado de novo como empréstimo um novo corpo físico que vai fazer com que eu espírito, progrida, né? Os aprendizados, aquilo que eu tenho que passar, as provas que eu tenho que passar, as missões que eu tenho que realizar, né? As expiações a qual eu tenho que passar. Então, tudo isso vai servir de aprendizado para o espírito. Então, Robson, essas, vamos dizer assim, as penas, né, que é o mais que a gente está tratando, porque do bom, né, todo mundo quer o bom, mas a preocupação mesmo é com as penas. Então, elas não têm nada de material, elas são morais, então. Exatamente. Eu lembrava de uma novela na Globo que sempre dizia assim, você vai arder no mármore do inferno. Né? Uhum. Então, a gente acha que as penas são aquelas penas em que você vai para uma região de sofrimento e vai perecer para sempre lá. Né? Se assim fosse, onde estaria a misericórdia divina? Onde estaria o amor que Deus tem por nós, pelos seus filhos? Imagine você dentro de um caldeirão flamejante, vivendo eternamente ali dentro. Né? Então, a gente vai observar lá na codificação espírita que fala das penas eternas. Então, elas não existem, as penas eternas. Você não vai arder para sempre no mármore do inferno, como citava a novela. Né? Então, Deus é misericordioso. É um dos seus principais atributos. Ele é amor. Ele é bondoso e justo. Mas ele não passa a mão na cabeça
da gente, dos seus filhos, né? Se nós cometemos erros, nós temos as consequências desses erros que cometemos. Porque nós plantamos, colhemos aquilo que plantamos. Porque a plantação, ela é opcional. Você pode plantar o que quiser, mas a colheita, ela vai ser obrigatória. E essa questão das penas, de acharmos que o que eu estou fazendo hoje é porque eu fiz lá no passado tal coisa, né? Então, nada mais é do que uma lei de Deus. A lei de causa e efeito. É a colheita que eu estou fazendo da plantação que eu fiz. Se eu faço plantações boas, frutíferas, voltadas para o bem, eu vou ter merecimento das minhas penas, né? As minhas penas serão mais atenuadas. Enquanto que, em contrapartida, se a minha plantação for uma plantação equivocada, cheia de erros, de falhas, né, vai ter as consequências das falhas que eu cometi. Então, nesse sentido, que Deus não passa a mão nas nossas cabeças, né? Nós sofreremos as consequências dos nossos atos. Então, o que nós temos que colocar em nossa mente é essa lei natural de Deus, né, de causa e efeito. E nós, às vezes, ficamos muito na área da reclamação, na área do sofrimento, achando que a gente não merece porque passa por isso, por aquilo, mas nós não paramos de pensar que o que nós estamos fazendo, a gente está recebendo aquilo que nós plantamos, né? Jamais plantaremos laranja e vamos colher manga. É necessário que nós coloquemos isso em nossas mentes, né? Nesse processo que nada mais é do que uma lei de Deus, porque ele não passa a mão em nossas cabeças. Ele diz assim, como nós fazemos com nossos filhos erram, a gente fala assim, tá bom, não chora, tá? Você errou, mas não faz mais isso, tá bom? Aí o menino, num outro momento, torna a fazer aquilo de errado, né? Até que ele chega a aprender que aquele erro que ele cometeu não era para ser feito, era para ser feito de uma outra forma. Assim Deus nos trata, mas não passando a mão em nossa cabeça. Ele nos dá a oportunidade da correção do erro, né? A correção do erro é a reparação das minhas faltas. Eu costumo sempre falar que o processo do autoconhecimento ele parte de 3 pontos. O primeiro ponto é se descobrir. É descobrir o que falta em mim para eu melhorar. Qual é a minha vicissitude que eu possuo, que eu encontrei no meu autoconhecimento, no meu autodescobrimento, que eu preciso melhorar. O segundo passo, aceitação. Eu tenho que aceitar aquilo que eu encontrei, que é a fase mais difícil. Porque a gente, às vezes, não admite aquilo que encontramos em nós. Por exemplo, eu não vou admitir que eu sou orgulhoso, eu não vou admitir que eu sou egoísta, eu não vou admitir que eu sou vaidoso. Então, essa é a fase mais difícil, a fase da aceitação. E a última fase, que é da reparação. Ou seja, eu vou trabalhar em ações voltadas para o bem, para reparar aquilo que eu cometi de falha, aquilo que eu encontrei, que aquela falha que eu cometi foi devido àquilo que eu encontrei em mim, né? Uma situação de orgulho, uma situação de egoísmo, uma situação de vaidade. Então, para isso, é necessário trabalhar a mim mesmo, né? E Deus é tão misericordioso para conosco, e mesmo que nessa oportunidade que foi dada para nós nessa atual encarnação, você não consiga, ele te dá uma oportunidade de você reparar, né, em próximas existências, né, em próximas oportunidades de vivência. Mas até quando? Até quando teremos essa oportunidade de estarmos aqui na Terra? Porque ele mesmo fala assim, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados, né, os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a Terra. Então veja que para herdar a Terra, para continuarmos aqui nesse planeta, passando pela regeneração, que é o próximo passo que o planeta está indo, é necessário que todos nós sejamos mansos e pacíficos. E para ser manso e pacífico, temos que trabalhar muito dentro de nós. Temos que trabalhar outras vicissitudes para atingir a mansuetude e o pacifismo. Robson, em cima do que tu acabou assim de falar, teu final, então como é que a gente pode concluir o motivo pelo qual o espírito sofre? Por que então o espírito sofre? É consequência do quê?
dos seus próprios atos, né? Na verdade, se a gente for colocar assim no frigir dos, como a gente fala, no frigir dos ovos, né? Se a gente for colocar na ponta da linha, muitos de nós sofremos, perecemos pelo sofrimento e não sabemos o motivo. E o motivo está dentro de nós mesmos. É por nossa imperfeição. Porque ainda, eu sempre costumo falar também, que nós somos espíritos preguiçosos. Nós temos as ferramentas necessárias para sermos felizes, mas nós terceirizamos a nossa infelicidade em tudo. Eu não sou feliz porque minha mãe não deixa eu ser feliz. Eu não sou feliz porque a minha família não deixa eu ser feliz. Eu não sou feliz porque meu professor não deixa eu ser feliz. O meu chefe de trabalho não me deixa ser feliz. E veja que eu sempre coloco empecilhos para ser feliz. Eu terceirizo no outro ou em algo a minha infelicidade. E nada mais é, por que sofremos? Porque nós não observamos a nós mesmos. Porque a causa da infelicidade, a causa do sofrimento, está pautada em nós mesmos. Não é A, B ou C. Somos nós mesmos. E nós não admitimos que o erro, a falta cometida, a plantação, a colheita, é nossa. Única e exclusivamente nossa. Então, por isso que nós sofremos. Aí está, eu costumo dizer que de uma forma conclusiva, o sofrimento que cada um de nós passamos. Porque está pautado unicamente no espírito, em nós mesmos. Quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento de nós, é que nós vamos identificar isso. É que nós vamos perceber que, poxa, eu hoje não tenho minha vida de tal forma, foi porque mamãe não deixou, minha família não deixou, ou foi eu que não corri atrás, foi eu que não fui buscar, foi por minha falta de vontade, foi por minha preguiça de fazer, foi porque eu fiquei protelando determinadas ações. Então, esses questionamentos que a gente faz para a nossa consciência, como Santo Agostinho fazia antes de dormir. Santo Agostinho, antes de dormir, perguntava para a sua própria consciência: o que foi que eu fiz durante o dia que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter feito de outra forma, que alguém poderia ter falado mal de mim, um trabalho que eu podia ter concluído e não concluí. Então, esses questionamentos de consciência é que eu vou me encontrar, é que eu vou fazer nesse exercício, é que eu vou trabalhar meu autodescobrimento. E aí eu vou observar que se eu estou sofrendo, a causa não é de A, B ou C, a causa é minha, exclusivamente minha. Eu te fiz essa provocação e para a gente dar esse fechamento, justamente por causa da ideia do pecado original, né? Então, se a gente sofre por causa do pecado original, então a gente não tem responsabilidade. E o pior é que se é aquela história, se não existe reencarnação, então qual é o nosso elo com o pecado original lá em Adão e Eva, já que não existe reencarnação? Então, para a gente ver o quão a coisa nos foi passada ao longo dos tempos que não tem um link, e que a doutrina vem explicar de maneira racional essas questões, que não, nós sofremos pelas nossas imperfeições ao longo dos tempos, e a gente tem aquele link lá para trás, porque a gente fez parte da história. Então, não é justo a gente sofrer por algo, mas, poxa, eu nem estava lá, nem fui eu, então por que eu vou sofrer? Né? Então, para a gente... Sim, pode falar. E mesmo que, pegando esse teu gancho, desse link, né, lá de Adão e Eva, e mesmo que nós não estaríamos mais sofrendo por isso, né? Se Deus é misericordioso e se nós colocássemos em nossas vidas que o início de tudo partiu de Adão e Eva, já teríamos sido perdoados há muito tempo, né? Porque desde quando nós vivemos, não sabemos. Desde quando nós fomos criados, não sabemos, né? E a doutrina espírita traz isso de uma forma muito legal quando ela fala que a raça adâmica, de onde surgiu Adão e Eva, né, a gente veio de outros povos, de outras civilizações, né, e a gente não peca pelo erro dos outros. Né, o nosso pecado é cometido por nós mesmos. O grande responsável de tudo somos nós. Não é o outro. Né? Quando Jesus curou o cego de Nazaré, perguntaram se ele era cego, né, pela falta cometida pelos pais. Perguntaram isso, o apóstolo perguntou para ele. E Jesus é categórico de dizer não, né,
pelas suas próprias faltas, pelos próprios equívocos. Não é porque mãe e pai cometem erro que filho vai pagar por ele. Se assim fosse, imagine, né, quantos pecados a gente já carregava desde o nascimento. Na verdade, a culpa é única e exclusivamente nossa. E o remédio está em nós. Nós mesmos é que tem que dar aquele passo inicial para sairmos dessa condição de sofrimento, para sair dessa condição de felicidade, ou de infelicidade. Basta para isso trabalhar a nós mesmos através do autoconhecimento. Exatamente. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta. Ser feliz com um grupo que atua. Compartilhar nossos momentos, abrir o coração, deixar fluir, palavras de alegrias e lamento. Ser feliz, poder chamar alguém de meu amigo, em outro coração achar abrigo, se acaso algum dia precisar. Ter amigo é tão bom, me sinto mais seguro de que não vou viver na solidão. Pois ter amigo é bom. Ser feliz, poder compartilhar nossos momentos, abrir o coração, deixar fluir, palavras de alegrias e lamentos. Ser feliz, poder chamar alguém de meu amigo, em outro coração achar abrigo, se caso algum dia precisar. Ter amigo é tão bom, me sinto mais seguro de que não vou viver na solidão, pois ter amigo é bom. Ser feliz, Pois ter amigo é bom, ser feliz, ser seu amigo é bom. sou feliz. Ser feliz. Voltamos, onde a gente vai continuar esse papo muito legal com o Robson, falando sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E aí, Robson, a gente já está caminhando para o final para a gente fechar esse tema. Eu gostaria de ver contigo, em cima de tudo que a gente falou. E aí, quanto tempo, qual é a duração dessa questão dessas penas? Elas são eternas, ou são breves, ou podem ser eternas? O que é que vai fazer, o que é que vai balizar isso? A própria espiritualidade, ela diz que no tempo necessário para que o espírito se melhore, né, é o tempo que vai ser, né, para cada um de nós. Como a gente diz no popular, para cada um caso, né? Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. Então, veja, a partir do momento que eu trabalho a mim mesmo,
partir do momento que eu trabalho na construção da minha felicidade, a duração das minhas penas vai depender única e exclusivamente de mim. Porque nós, assim, nessa linha de jornada que nós passamos em busca da felicidade, do nosso progresso, muitos de nós caminhamos lentamente. Alguns andam um pouco mais rápido, outros andam mais devagar e outros param, estacionam, né? Então a gente vai ver espíritos caminhando mais rápido, se desenvolvendo moralmente mais rápido. Nós vamos observar espíritos caminhando mais lentamente na sua moralidade e vamos ver aquele que costumam falar que vivem a vida de síndrome de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela é o quê? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então esses estacionam no tempo. Então esses demorarão mais ainda a encontrar essa felicidade. Mas como todos nós somos fadados a ela, chegará o momento de eles despertarem para isso. Chegará o momento de eles saírem da inércia e trabalharem a si próprio para que eles voltem a caminhar e encontrar essa felicidade. A espiritualidade diz assim, ó, a duração e a natureza de seu sofrimento dependem do tempo que ele gaste para melhorar. Vai depender de mim mesmo. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seu sofrimento diminui e muda a sua natureza, né? Então, é interessante que quem fala isso é um espírito conterrâneo nosso, espírito São Luís, né? São Luís Rei de França. Então, São Luís de França, ele fala isso lá na codificação. Vai depender unicamente essa duração, a natureza do sofrimento, do tempo que a gente gasta em nos melhorar. Então, eu costumo dizer que agora é o momento. O momento é agora. O momento de ação para esse melhoramento é necessário nesse momento que nós nos encontramos. E não procrastinarmos, não colocarmos essa vontade de se melhorar para depois. Eu não posso agora. Eu já estou numa idade que nada vem mais para mim. Eu estou num momento em que não dá mais para ser feliz, né? Estou esperando só... É aquele que fica esperando a morte chegar, né? E Chico Xavier, ele traz uma mensagem muito bonita relacionada a isso. Ele diz assim, embora eu não possa voltar no passado e mudar o meu presente, eu posso começar agora e fazer um novo futuro, né? Então, nada está predeterminado para nós. Tudo dependerá dessa ação que eu vou entregar em minha vida em relação ao meu melhoramento, né? Isso que vai depender do meu tempo necessário das minhas penas, o tempo que eu vou passar por sofrimento, né? Aí lá na questão 1006, Kardec pergunta assim, poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E a espiritualidade diz assim, poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas nós não, nenhum de nós faremos isso, porque nós não somos mal eternamente. Chegará um momento, até aquele que é mal, até aquele que ainda está propício ao mal, ele terá um momento de despertar. Ele vai ter um momento que ele vai ver muitos passam na sua frente e ele parado no tempo. Então ele vai também empregar uma ação de melhoramento, né? Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente no mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz, né? Então, eles são espíritos que ainda estão com a ausência do bem. Mas assim que trabalharem isso, quando chegar o momento do seu despertar, né, eles mudarão, eles se evoluirão, eles chegarão um pouco tardiamente, sim, mas chegarão à felicidade, né? E o nosso papel, que estamos avançando mais à frente deles, será ajudá-los. Porque nesse processo que nós estamos passando de transição planetária, em que a Terra está numa condição de provas e expiações, passando por uma regeneração, que Jesus coloca lá que somente os mansos e pacíficos herdarão a Terra, os que ainda são apegados ao mal, os que preponderam
na animalidade, digamos assim, no mal, eles serão convidados a se retirarem, né? Eles vão sair dessa condição que eles estão daqui no planeta de provas e expiações para um outro orbe e passarão de novo por provas e expiações. E nós que ficaremos aqui, os verdadeiros herdeiros dessa terra, estaremos estudando para mais tarde sermos missionários e ajudá-los nos processos de regeneração mais lá na frente, né? Porque tudo evolui, nada para, a evolução é constante. Não é só os planetas, o universo que evolui, nós também evoluímos, essa é a nossa tendência, né? Deus nos criou assim, criou o mundo em total expansão, e nós também expandimos. O que falta para nós é a consciência dessa mudança, a consciência de se tornar uma pessoa melhor. Robson, chega de pena, chega de sofrimento. Como é que a doutrina, como é que o espiritismo pode colaborar na nossa felicidade futura? A doutrina espírita, ela já nos ajuda muito, né, nesse sentido. Assim, os ensinamentos do espírito, além de oferecer a chave para o entendimento da mensagem cristã, em sua pureza e sentido original, esclarece a nós, né, criaturas humanas, a respeito das consequências dos nossos atos impensados e também como corrigi-los, né? Então a gente vem nessa jornada de aprendizado e nós já passamos por várias denominações religiosas, já compreendemos o evangelho de uma maneira, hoje nós estamos compreendendo de outra, né? E nós observamos que tudo depende de nós, tudo dependerá de nós, espíritos, né? Buscarmos a nossa felicidade, buscarmos aquilo que Deus prometera para todos nós. Então a doutrina espírita, ela corrobora conosco, né? Corrobora com os ensinamentos do Cristo, dá continuidade a seus ensinamentos, porque Jesus, quando promete um Consolador, ele diz que seria aquele que voltaria num determinado tempo, né? Nós já temos 165 anos de doutrina, e que voltaria a lembrar tudo aquilo que ele nos ensinara. Então, o trabalho da doutrina é esse, né? Mostrar novamente para nós reaprendermos as suas lições. A espiritualidade vem contribuir trazendo uma forma mais racional, trazendo a razão, tirando aquilo do maravilhoso, né? Do sobrenatural, e trazendo de uma forma que possamos compreender que tudo faz parte de uma lei divina, que é a lei de Deus. Então, o progresso e a aspiração pelo melhor e pelo bem é a prova da existência de todos nós, né? De um princípio superior. Esse princípio superior é Deus. Que Kardec pergunta na primeira questão, lá no Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus, né? Então, ele sabe que é aquele supremo, inteligência do universo. Então, é essa inteligência do universo que criou o mundo, que formou o globo terrestre, que formou o universo, que nos criou e que está conosco todos os momentos de nossa vida. Vamos a mais um breve intervalo, já a gente volta. Ouvi dizer com o Grupo Sintonia. Corre pra ver que o sol já chegou pra brilhar, anunciando o dia que vai começar. Aproveita e faz uma oração, em silêncio ou em uma canção, e agradeça ao Pai por ser parte dessa criação. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar, pra aquele que crê e não cansa de trabalhar, para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação, e sabe cultivar o amor dentro do coração.
consolar alguém. Doa tão somente o bem. Ame mesmo aquele que não sabe amar. Faça todo o bem que puder. Creia, é preciso ter fé. Sonhe, mas trabalhe pra realizar. Ouvi dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não cansa de trabalhar. Para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação, e sabe cultivar o amor dentro do coração. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Meu irmão, corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor há de vir. É canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir. Ouvi dizer. Chegamos à parte final do nosso programa, onde a gente nem viu o tempo passar, trabalhando esse tema, penas futuras, segundo o Espiritismo, com o Robson. E aí, meu amigo, para finalizar, eu gostaria de pedir que você fizesse as suas considerações finais do tema e falasse da sua casa espírita e falasse também do grupo que eu sei que você faz um sonzinho. Fala aí pra gente. Ai, que bom. Bom, gente, como eu falei lá no início, é um prazer muito grande estar com todos. É uma maravilha a gente fazer esse trabalho, né? Porque a maior divulgação, o maior bem que fazemos para a doutrina espírita é a sua divulgação. E nada ficou melhor do que o nome, né? Divulgar.net, né? Então, para a gente fechar com chave de ouro, Emmanuel diz assim, que ninguém progride sem renovar-se, né? No seu próprio livro intitulado com o nome dele, Emmanuel por Emmanuel. Então, a gente tem que buscar essa renovação. Então, tudo isso que nós conversamos hoje, que nós vamos aprender cada vez mais, através dos amigos colaboradores aí do Rádio Divulgar, os nossos outros amigos palestrantes, né, expositores, e mesmo evangelhos, estudos nas casas espíritas, como é uma casa de Emmanuel, faz, tem trazer que tudo isso se fundamenta não em um sistema preconcebido, mas nas constantes observações oferecidas pelos próprios espíritos, né? Pelas almas que deixaram a matéria e gravitam na erraticidade, nos diferentes planos evolutivos. Não é um sistema substituindo o outro. Então, ninguém imaginava, né, que as almas, após a morte, deviam encontrar-se em tal situação ou outra situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje nos iniciarmos nos mistérios da vida futura. Então, veja o trabalho árduo que Kardec teve, né, de pegar a colaboração de todos os espíritos, um trabalho mediúnico, onde diversos espíritos de diversas categorias se manifestam, e ali ele faz questionamentos sobre a vida a vida futura, a vida no mundo espiritual, questionando como foi o seu desencarne, de que forma foi que o espírito observou o seu sofrimento. E aí é um compêndio muito grande de questionamentos que Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, na sua codificação, no Céu e Inferno, onde nós vamos encontrar diversas falas, né, digamos assim, dos espíritos que passaram para o outro lado. Então, Kardec condensa isso tudo em questões, né, e codificando-as para nós, e traz essas informações do plano espiritual. E a espiritualidade maior, né, a equipe que estava ali junto a Kardec, que também colaboraram nesse processo, vem nos trazer todo esse cabedal de conhecimento. E aí nós observamos quem são os espíritos que estão do outro lado, né? Somos nós mesmos.
carregando todas as imperfeições que nós que levamos para o outro lado. Porque eu costumo sempre falar que o que a gente leva para lá é o que nós somos aqui. O que nós estamos passando aqui é reflexo do que fizemos no passado. E o nosso futuro terá reflexo do que fazemos no presente, né? Então, não é um ser diferente da gente. Somos nós. Só mudamos de casa, né? Não estamos mais, quando passamos do fenômeno da morte, saímos da casa material e voltamos para a nossa pátria, que é a pátria espiritual. E lá nós vamos levar tudo aquilo que conquistamos enquanto encarnados estivemos, né? Todas as nossas virtudes e todas as nossas vicissitudes. Chegando lá, nós vamos perguntando o que você foi, né? Qual foram as suas conquistas materiais? Ele vai querer saber, eles vão querer saber sobre suas conquistas voltadas para o bem, as suas virtudes, o que de bem você fez. Então é nisso que nós devemos trabalhar para que nós possamos agariar uma verdadeira e mais tranquila vida futura, né? E não chegarmos do outro lado na observância das nossas imperfeições, né? Os sofrimentos, os arrependimentos tardios que teremos por não ter trabalhado no bem. E nós costumamos dizer que pecamos pelas coisas que nós fazemos, né? E a doutrina espírita, ela aumenta mais um pouquinho esse ditado aí. Ela diz assim, e por aquilo de bem que também não fazemos. Então, que nós busquemos em nossas vidas trabalhar em função de nós mesmos e em função do próximo. Porque aí sim você está conquistando virtudes para uma vida futura. E falando sobre a arte, né? A arte espírita, bem colocado por nossa amiga Andréa. Aqui em São Luís nós temos alguns grupos. Nós temos o GAEM, né, que é o grupo artístico espírita Meimei, né? E nós temos a Alegria Cristã, em qual eu já enveredei para os dois lados. Eu já fui do GAEM, uma hora estou no GAEM, uma hora estou no Alegria Cristã. Então, a Alegria Cristã é um grupo de teatro, né? E também tem um teatro. Dentro do teatro também nós temos música, e o GAEM trabalha também da mesma forma, né? É um grupo teatral e um grupo musical, e nós estamos elevando cada vez mais, trazendo melodias, trazendo peças teatrais de elevação moral, baseado nos ensinamentos de Jesus, né? E como eu também estou no departamento de arte, né, da nossa federativa, a Federativa do Maranhão, nós temos muito contato com os artistas de outros estados, de outras capitais, e o Ivone Pereira, que é o centro espírita que eu frequento, que eu estou frequentando, nós estamos com um trabalho belíssimo, desde o segundo semestre do ano passado, em que nós estamos divulgando os trabalhos dos artistas espíritas do Brasil, né? Então, nas suas diversas manifestações artísticas, teatro, dança, música, teatro musical, enfim, diversas expressões artísticas. E é outra forma de divulgar o espiritismo, é outra forma de divulgar a Boa Nova, é outra maneira de atingir os corações. Fábio Carvalho, nosso querido amigo do Departamento de Unificação, né, e da Federação Espírita Brasileira, ele falou uma coisa muito legal na nossa última reunião do CRFM. Ele disse que a arte consegue atingir um coração em apenas 2 minutos, o que um palestrante durante 1 hora não consegue atingir. Então veja a importância da arte em nossas vidas, né? A arte que eleva, que enobrece, que traz, que consola, que conforta, né? Através do audiovisual, faz chegar mais próximo do nosso coração a mensagem de Cristo. E é muito bom estar trabalhando nessa área, trabalhar na área da arte, porque é uma outra forma de divulgar. Palestras são ótimas, maravilhosas, né? Aprofundam muito o nosso conhecimento, mexem muito com a gente, né? Eu costumo ver pessoas que assistem palestras e dizem assim, as coisas que você falou parece que foram feitas só para mim. E é tão bom esse feedback, porque a gente percebe que a gente está no lugar certo, a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente consegue atingir pelo menos um coração. E a arte não fica de menos, né? Ela consegue até atingir muito mais rápido aquele coração, confortar aquele coração, do que uma própria exposição espírita. Eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer muito essa oportunidade,
primeiro a Deus, né, que me dá essa oportunidade, quiçá foi eu que pedi para estar aqui. Estou sendo só confirmada esse convite por Andréia, mas eu fico muito grato por Deus, por essa oportunidade de eu poder falar um pouco do conhecimento que eu vou tendo a cada dia, porque no espírita é conhecimento constante. A gente nunca sabe tudo, a gente cada dia aprende. Eu, nas minhas palestras, aprendo com as pessoas que estão assistindo. Nos meus trabalhos de arte, eu aprendo como está ali, observando. Então, é um aprendizado constante, é uma via de mão dupla, né? Que é muito gostosa, muito boa. Pois, Robson, que Jesus envolva vocês cada vez mais nesse trabalho, principalmente de artes. Eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que, às vezes, assim, tem muita reclamação, os jovens estão se vaizinhos, os jovens estão deixando as casas, quando acaba a evangelização, né, chega aquele período, deixa a casa espírita e tal. Então, para mim, a arte, né, que também, como você bem falou, com uma outra forma de divulgar, e talvez até mais rápido de atingir, porque é uma condensação de conhecimento que você consegue transmitir ali num tempo ali, por exemplo, uma peça teatral, né, que pela sua dinâmica e o tempo de hoje atrai os jovens, né, então que seja essa via. Eu acredito piamente que a arte é a forma da gente engajar os jovens, de trazer essa juventude para trabalhar no centro espírita, e a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que incentivar, e que Jesus abençoe vocês, para vocês continuarem nesse trabalho de formiguinha, que é muito importante, né? André, agradeço muito suas palavras, né? É muito gratificante. Eu sou entusiasta nessa área, na verdade, né? Não sou um artista profissional, vejo como hobby, mas ainda assim eu vejo a importância muito grande de se fazer esse trabalho. Ainda é muito tímido aqui na região, muito tímido mesmo. Se formos observar aqui bem próximo de nós, Piauí, Paraíba, os grupos são mais envolvidos. De ontem para cá, está tendo na Paraíba umas apresentações artísticas espíritas na praça, mostrando para pessoas que não são espíritas, né, que também existe arte espírita, que também existe movimento espírita, né? A outra forma de a pessoa perceber os ensinamentos de Jesus. E eu fico muito empolgado com tudo isso, né? Mas, assim, tudo é devagar, né? Só agora a arte está entrando para a Federação Espírita do Brasil, né? Só agora que está tendo, o movimento está engatinhando de uma outra forma. Nós já estamos aí confirmado o segundo filme, né, sobre André Luiz, sobre a sequência de André Luiz Nosso Lar. Sim. Também, né, a arte mostrando através, para atingir um público maior, que é um público de cinema, de TV, onde as pessoas vão se adentrar mais na história do espiritismo, né? Vão estar ali observando. Eu lembro que quando eu assisti Nosso Lar foi uma emoção muito grande, porque até então a gente ainda não tinha visto assim, um filme tão falando sobre a vida no mundo espiritual, tão profundo, que é como o Fábio falou, 2 minutinhos de filme já te atinge no coração. Então eu fiquei emocionado em diversas cenas do filme. E eu espero que essa continuidade agora que vai estar mais focado na mediunidade, que vai falar do segundo livro de André Luiz, depois do Nosso Lar, né, que é Os Mensageiros. E aí nós vamos ter o Edson Celulari como protagonista, né, junto com o nosso irmão que fez André Luiz, e aí vai ser uma maravilha. Já não vejo a hora de estar na telinha lá na frente no dia da estreia e assistir o filme. Pois é. Muito bom. Deus abrindo as portas para a gente poder usar amplamente as formas de divulgar, como tu bem começou falando, lá no comecinho, que a maior caridade que a gente faz para a doutrina é a sua divulgação. Então, que a gente consiga abrir as portas de toda forma e divulgar esse trabalho. Meu amigo, eu só tenho a gratidão pela oportunidade de a gente poder estar trabalhando nesse tema, e que em outras oportunidades você possa estar nos ajudando e esclarecendo sobre a doutrina. É só chamar. Se estiver disponível, estarei aqui. E a você, querido ouvinte, muito obrigado pela oportunidade de sempre estar conosco. A Web Rádio continua com a sua programação, nós encerramos por aqui. Até o próximo sábado. Mas não esqueça, esse programa, também feito em vídeo, vai estar disponível na nossa página do YouTube. Se inscreva,
Marque lá o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado e vai poder assistir e compartilhar com seus amigos. Paz e alegria a todos. Um beijo no coração de todos os internautas. Você ouviu o que é o Espiritismo?